Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Segundo livro, parte 1. Reinado de Davi. Do capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 22. Encontrava-se ali um homem perverso chamado Seba, filho de Bocre, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e exclamou: Nada temos a ver com Davi, nada temos de comum com o filho de Isaí. Volte cada qual para a sua tenda, Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bocre, enquanto os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardarem o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a elas. E ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas até o dia de sua morte. Assassínio de Amasa. O rei disse a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias todos os homens de Judá e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bocre, vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos de teu senhor e persegue-o. Não aconteça que ele encontre cidades fortificadas e nos escape. Partiram com Abissai os homens de Joabe, os cereteus e os felesteus, com todos os valentes. Saíram de Jerusalém em perseguição de Seba, filho de Bocre. Chegando junto à grande pedra que se encontra em Gabaon, veio-lhes Amasa ao encontro. Joabe trazia uma cintura por cima de sua túnica, de onde pendia uma espada embainhada à altura dos rins. Esta desprendeu-se e caiu. Joabe disse a Amasa: Como vais, meu irmão? E tomou-o pela barba com a mão direita para o beijar. Amasa, porém, não percebeu a espada na mão esquerda de Joabe, e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Fim da revolta. Depois disso, Joabe e seu irmão Abissai puseram-se a perseguir Seba, filho de Bocre. Um dos servos de Joabe se postara junto de Amasa e dizia: Todos os que amam Joabe e estão com Davi, sigam a Joabe. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado que todos se detinham para vê-lo, arrastou Amasa para fora do caminho para um campo e cobriu-o com um manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição de Seba, filho de Bocre. Seba atravessou todas as tribos de Israel que o desprezaram e foi até Abel-Bet-Maaca, onde todos os bocritas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um aterro que atingiu a altura da muralha. Como todos os que estavam com Joabe tentassem fazer cair a muralha, uma mulher prudente se pôs a gritar do muro da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe que se aproxime para eu falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher: És tu, Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu: Ouve as palavras de tua serva. Estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer: peça-se conselho a Abel e Adã, para saber se desapareceram os costumes dos fiéis de Israel. Tu, porém, procuras destruir uma cidade que é uma mãe em Israel. Por que queres aniquilar a herança do Senhor? Joabe respondeu:
longe de mim, não quero arruinar nem destruir coisa alguma. Não se trata disso, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, filho de Bocre, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-nos só esse e levantarei o cerco. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será lançada por cima do muro. Ela voltou à cidade e falou com discrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bocre, e atiraram-na a Joabe. Este tocou a trombeta e todos se retiraram da cidade, indo cada um para a sua tenda. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Oficiais de Davi. Joabe comandava todo o exército. Banaías, filho de Jojada, estava à testa dos cereteus e dos feleteus. Aduram presidia os trabalhos. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Siva era o escriba. Sadoque e Abiatar, sacerdotes. Ira, o jairita, era também sacerdote de Davi. Livro de Samuel, segundo livro, parte 2, apêndices. Davi e os Gabaonitas. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabaonitas. O rei chamou então os Gabaonitas e falou com eles. Ora, os Gabaonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos dos amorreus aos quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos Gabaonitas: que devo fazer por vós e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabaonitas responderam: não é questão de prata e ouro a nossa questão com Saul e sua família, e não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel, sejam-nos entregues 7 dos seus filhos para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaon, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos que Resfa, filha de Aia, dera a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos que Merobe, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Berzelai de Moola. Entregou-os aos Gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filha de Aia, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu. E ela não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens os tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filha de Aia, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os habitantes de Jabes em Galaade. Esses os tinham tirado furtivamente da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gilboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados. E os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como os dos suplicados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei, e Deus compadeceu-se da terra. 4 gigantes filisteus. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se então Dodo, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa,
trazendo uma lança que pesava 300 ciclos de bronze e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando-o. Então os homens de Davi fizeram este juramento: Tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate contra os filisteus em Gobe, onde Sabocai, de Uza, matou Saf, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Eucanã, filho de Jaar e Oreguim, de Belém, matou Golias de Gete, que levava uma lança cujo cabo era como cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gete. Encontrava-se ali um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostrou-o Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gete e caíram pela mão de Davi e de seus homens.